Seja bem-vindo ao 2V Podcast. O 2V Podcast é um oferecimento da Saúde 4.0, saúde colaborativa. Lá eles têm cursos de gestão de saúde e algumas consultorias. Muito obrigada pelo apoio. Hoje a gente está aqui com uma pessoa extremamente especial. A gente está aqui com a Nina. A Nina ela é mãe da Rebeca, ela é educadora física. Ela sai de Guarulhos e vai desbravar esse mundo do wellness. Ela é uma pessoa extremamente competente e admirável, e que eu não podia deixar de ter aqui com a gente no 2V Podcast e apresentar para essas pessoas maravilhosas aqui da nossa audiência. Para mim, é uma grata surpresa encontrá-la pela vida. A primeira coisa que, quando eu vi a empresa dela, e hoje eu sou cliente, é que a característica dela está em cada local, cada buraquinho ali daquele lugar e das pessoas, que isso é mais difícil de um gestor fazer. Para mim, uma pessoa que vocês vão adorar e estejam bem felizes aí que ela aceitou estar aqui com a gente. Obrigada, Nina, por estar aqui hoje. Obrigada eu, Vivi. Uma honra, minha estreia em um podcast. Então, estou muito feliz, muito honrada. E vamos lá, né? Muito bom. Nina, você sai da periferia de Guarulhos para esse mundo wellness. Um mundo que você desbravou e hoje é uma empresária. Por que você era uma pessoa diferente das pessoas que você convivia? Eu não sei te dizer exatamente o porquê eu era diferente, o que era diferente. Hoje, eu costumo dizer que eu tive alguns privilégios, como ter uma família com muito amor, uma família que me deu uma base estrutural e algo em que acreditar. Então, acho que isso fez toda a diferença para que eu fosse resiliente quando eu passei por diversos problemas, por diversos desafios. Então, eu soube lidar com tudo isso porque eu tinha ali uma base religiosa, eu tinha muito amor dessa família, e eu acho que isso me fez ser diferente das pessoas ali. Acho que já tinha uma formiguinha ali também, porque eu sou muito diferente da minha família, é uma família muito pacata também no comportamento. Eu sempre fui mais acelerada, sempre gostei de uma meta, então sempre gostei do novo. Então acho que é uma junção dessa criação e do que já vinha ali dentro. A gente vê muita luz e muita energia mesmo vindo de você. Eu gosto muito, né? Você viu, a Gi que conversou com você pelo WhatsApp sentiu isso, né? E essa transmissão, ela é muito poderosa mesmo. Amém. Amém mesmo. Quando você olha a Nina, quando foi escolher o que ia fazer para a vida, por que educação física? Olha, vim da periferia, né? Lá não se falava em universidade, em faculdade. Quando eu comecei a trabalhar aos 13, e aí quando eu já estava com 18 anos, eu estava trabalhando no Tatuapé, numa empresa de computadores, e aí tinham duas meninas que trabalhavam comigo, e elas falando de faculdade, e eu falei, gente, eu preciso fazer isso daí também. Aí tinha um advogado, Átila, o nome dele, gostaria de reencontrá-lo, nunca mais encontrei. E o Átila era muito bonito e tal, e eu sempre acelerada, subia, descia e tal. E aí já treinava, porque eu era muito magrinha, então fui treinar numa academia do bairro pra ganhar uma bundinha, uma perninha. Uhum. E o Átila treinava também. E aí eu falei, Átila, eu quero fazer faculdade também, mas eu não sei o que eu faço. E daí ele disse, por que você não faz educação física? Falei, mas Átila, aí já olha o conceito, né? Porque eu só tinha meus professores de educação física da escola pública. Falei, Átila, mas isso daí vai dar dinheiro? E aí ele fez assim, Pipi, chama de Pipi. Pipi, tudo na vida que você fizer bem feito vai te dar retorno financeiro. Perfeito. E eu tenho um personal. E naquela época, personal, meu Deus, não existia. Cara. Ultra rico tinha. Só. Ele falou, eu tenho um personal. E ele vive muito bem financeiramente, se essa é a sua dúvida. Eu acho que você deveria fazer educação física, porque você gosta de treinar, você incentiva todo mundo aqui no escritório a treinar, e você é muito acelerada. Falei, caraca, é verdade. Nunca tinha ouvido falar de educação física, mas meus pais sempre me incentivaram. Eu sempre estive numa capoeira, num balé, sempre tive muita brincadeira na rua, então a minha vida foi baseada em movimento. Então eu sempre estava conectada ao movimento. Aí eu falei, vamos tentar? Beleza. E aí fui lá, prestei vestibular. Fui a primeira da família a entrar na universidade. Que incrível.
Meu pai vendeu o fusquinha que ele tinha pra me ajudar. E eu estudei, me dediquei muito, 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 muito. E, cara, entendi que eu amava aquilo. E aí, em algum momento, eu achei que eu ia pra escola, ia ser professora de educação infantil. Aí, em outro momento, eu falei, cara, não, eu vou cuidar das pessoas, né, no estético. Enfim, aí a vida foi caminhando. Eu fui parar numa empresa que, na época, era uma das maiores, assim, a gente falando do fitness, que era a Runner, e foi uma grande escola pra mim. E aí, cheguei lá na Runner como recepcionista. E aí, mais uma vez, eu fui desbravando o meu espaço. E aí, o negócio fluiu. Você colocou 2 pontos extremamente interessantes, que é o incômodo, né? Você teve um olhar para aquelas pessoas que estavam falando de faculdade, não porque não eu, né? No sentido assim, de vítima. Não, Mas não. assim, por que não eu estar lá, né? Exatamente. Esse é um olhar que faz muita diferença. Porque o vitimizado, né, que é uma coisa que eu falo muito, é aquele cara que vai se acomodar e vai falar assim, a culpa é do outro por eu estar nessa posição. Quando você vê aquele olhar onde, por que não eu estar lá, mas que legal, eu vou também estar lá, isso te faz um movimento. A primeira questão é o incômodo. A segunda questão que você pensou e muito interessante, que você olhou para um advogado, que a gente sabe que tem 3 carreiras na vida, né? Engenheiro, advogado ou médico, né? E tudo que vem a parte disso daí são os outros, né? E quando você olhou para ele e ele te falou educação física, você falou assim, mas eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque tem a questão da veia de ser digno. Sim, né? exato. Isso vai me trazer algum benefício, porque eu vou fazer a minha parte, mas o que isso vai me trazer? Esses 2 diferenciais, a primeira pergunta eu fiz porque já era isso, né? Eu tenho uma vida muito parecida com você, eu também, da periferia de São Paulo, sempre escola pública, e eu fui a primeira também a fazer faculdade. Né, da minha família, a mulher, a primeira, a única a fazer mestrado, né? Então, até hoje, numa família que veio de imigrantes para cá, igual todo mundo, né? E veio tentar alguma coisa. Não era nem possível a gente pensar em faculdade, né? Não tinha. Eu falei, não sabia, nunca tinha escutado, não sabia que a gente podia fazer. Não era pra você? Não chega pra você. É interessantíssimo. E aí, eu acho que assim, você colocou um ponto que é importante, o incômodo, né? Eu sou uma eterna inconformada. Não me conformo. Não tá bom, quero mais, quero fazer mais. Gosto de uma meta, vamos passar. E eu acho que essa questão do vitimizar, né? É uma coisa que assim, eu vejo várias pessoas falando, eu venho da periferia, não sei o que, quando vai fazer alguma matéria. Eu acho que isso é importante, você precisa, né, falar sobre isso para que você incentive pessoas que estão lá na periferia hoje e enxergar e falar, cara, eu também posso. Mas eu também não gosto de usar muito, porque parece que é uma coisa de se vitimizar. Eu saí de lá porque eu fui trabalhar, porque todo mundo pode. Sim. Então, eu não gosto dessa posição da vítima, é uma coisa que me incomoda. E hoje, quando eu faço um processo seletivo dentro da Ever, eu olho ali, eu analiso as hards dessas pessoas, né? Mas eu trago muito para as softs, né? E as skills ali. E quando vem um profissional que ele pode ter muito conhecimento, mas ele já se coloca em posição de vítima, porque eu só... Não, aqui você vai ser contratado pela sua competência, pelo seu jeito, não importa a tua cor, não importa o teu cabelo, não importa de onde você vem. Aqui na Ever a gente recebe todo mundo, tá todo mundo aqui pela competência, não é por alguma característica específica, tadinho dele, não. Exato. Você tá aqui porque você merece, Sim. você vai, e se falta isso, a gente vai te ajudar nisso e pronto. Sim. Vitimização não dá certo. Eu ainda vou ouvir. Não. Já parei de ouvir. Você vai fazer a Unicid, uma das maiores universidades que tem em São Paulo, né? Da fisioterapia é muito reconhecida. Muito. Né? Muito reconhecida mesmo, é muito grande. Hoje tem medicina, então você foi para uma universidade de ponta e realmente muito com poder aquisitivo de pessoas bem diferentes, né? Mas um ponto que eu gostaria de trazer aqui, da onde você morava para ir para a Unicid já era bem difícil. E a gente, não é? Eu que também que tinha que fazer uma travessia. E hoje as pessoas, elas perguntam assim, onde fica? Não, nem vou. Né? Então, assim, não era um esforço, aparentemente, né? Você fazia o que tinha que ser feito para trabalhar. Eu nunca medi esforços. Medi esforços. Eu acho que isso traz também é diferente. Você vê aonde as pessoas chegam, né? Exato. Tem que ter esforço. Então, eu acordava às 4:30 da manhã. Eu lembro até hoje, eu vou contar isso. Eu acordava às 4:30 da manhã e tinha dia que eu demorava acho que uns 15 minutos para eu conseguir me enxergar no espelho. Porque eu não conseguia abrir o olho. Então eu fazia tudo praticamente com o olho fechado, às 4:30 da manhã. E aí eu entrava numa perua,
10 para as 5 eu tinha que estar nessa perua, então, e era o quê? Sei lá, uns 500, 600 metros até chegar no ponto de ônibus, na madrugada da Prefeitura de Guarulhos. Sim. E eu nunca me importei com o perigo, não sei se era da idade também, enfim. Então eu ia para esse ponto, entrava na lotação, e às vezes lotada, todo mundo já me conhecia, e eu ia às vezes dormia em pé. De tão apertado que era, não dava para cair mesmo, você tava apertadinha na lotação aqui, ó. E aí chegava na Runner do Tatuapé, porque aí eu consegui trabalhar lá. Trabalhava na Runner do Tatuapé, ficava até as 3 da tarde, parava às 3 da tarde, ia estagiar com os professores, aí treinava meia horinha para aprender ali na prática um pouco. Aí saía de lá correndo a pé para atravessar, porque a Runner era de um lado do metrô, da estação, e a Unici do outro lado. E daí eu ia correndo para lá, estudava, terminava às 11, eu tinha que sair de lá correndo para pegar o último ônibus que ia lá para Guarulhos. Daí eu chegava em casa quase meia-noite, alguma coisa, ia escovar o dente, comer, dormir, era 3 horas e meia de sono. Durante quantos anos? Foi isso? A minha vida foi assim, sempre foi dormir pouca, mas durante a faculdade foram 5, 6 anos, foi desse jeito. E eu falo uma cena que eu me lembro, essa daí eu me permito me vitimizar um pouco, talvez, que é chorar de cansaço. Ah, já chorei. Né? Chorar de cansado. Você não tem. Eu tô cansada e você chora, né? Ah, já chorei. E eu falo que nenhum ser humano deve acordar tão cedo, né? E fazer tantas coisas. Mas assim, você não consegue. Você lembra de olhar pra Nina e falar assim: como é que você aguentava? Lembro. Não tinha opção, né? Não tinha opção, não tem opção, Vi. Vambora, tem que ir. Você quer ir, você faz acontecer. E eu já chorei de cansaço e depois de formada. Porque eu sempre trabalhei muito. Então, assim, eu lembro de dar personal, de dar 7 aulas seguidas, 8 aulas seguidas, e eu não fazia xixi. Quando acabava que eu ia lá fazer xixi, e eu comia rápido, e aí eu tinha que fazer tudo muito rápido pra voltar, então eu cheguei a dar 16, 17 horas, você tá falando de atender um aluno por hora. Sim. E quando eu falo atender um aluno por hora, você contratou uma hora de serviço, então Sim. eu não me permito atrasar ou tirar 3 minutinhos da sua hora. É uma coisa que eu exijo lá dentro da Ever. Sim. Então, eu entregava 1 hora para cada cliente. Eu tinha que entregar 1 hora do meu máximo. Do meu sorriso, da minha técnica. Eu tinha que entender qual é o teu perfil. A cada 1 hora eu me adaptava a um cliente. Exato. Então, vai uma energia psicológica, muito né? grande, muito grande. Então, era isso. 17, 18 horas. E vamos. E eu chorava de cansaço. E como você sai da recepção? É engraçado, né? Porque muitas coisas eu não sabia e a gente tem muito parecido. Eu também fui recepcionista da clínica e depois eu fui pro jaleco, né? E você fez a mesma coisa. Sim. Você saiu da recepção e depois foi ser a personal. Como que foi essa transição? Foi no mesmo ambiente? No mesmo local? Foi no mesmo ambiente. Eu comecei a trabalhar os 3, eu trabalhei numa escolinha, depois eu fui pro shopping. Essa coisa da venda é um negócio que tem aqui, deve ter na sua também. Acho que bem menos, mas a sua é ótima. Muito bem. Aí, enfim, quando eu saí do shopping, fui pro escritório. E quando eu entrei na faculdade, quando eu passei na universidade, eu já pensei assim, peraí, eu preciso entender aonde as pessoas que se formam nisso aí que eu quero estão inseridas. Aí eu comecei a pesquisar. Falei, pô, eu tava no Tatuapé. Aqui do lado tem uma academia chique, famosa. Peraí. É lá que eu quero estar. Eu vou estar lá. Que se falam dessa galera, são os melhores, é lá que eu quero estar. Exato. Eu entreguei 17 currículos. Eu não tinha começado, a faculdade ia começar em fevereiro. Eu já tinha entregado 17 currículos na recepção. E aí eu lembro que o gerente me chamou e falou assim, olha, eu estou te chamando pela sua insistência, porque eu já vi 17 currículos teu aqui. Mas eu não entendi que era no mesmo lugar, Nina. Foi no mesmo Foram lugar. 17 no mesmo. Não, 17 currículos no mesmo lugar. Não, foi no mesmo lugar. E daí ele falou, 17 currículos teus tem aqui, mas você ainda vai fazer a faculdade, não tem como te contratar como estagiária. Aí eu falei, não, mas eu quero ser qualquer coisa. E daí ele falou assim, eu tenho uma vaga na recepção. Eu falei, tá ótimo. Aí eles me colocaram numa portinha que era do estacionamento. Tinham 2 entradas, tinha a entrada principal e tinha a entradinha do estacionamento. Eu tinha que ficar lá para receber 5 pessoas que entravam lá. Imagina pra mim que trabalhava já muito. Eu falei, meu Deus do céu, não dá. E aí quem ficava na principal eram umas recepcionistas maravilhosas, lindas, o cabelo liso, loiras. Eu era um fiapo, cabelo desse tamanho. Falei, gente, mas eu tô feia, preciso me arrumar pra ir lá. Mas eu vou criar uma estratégia. Aí eu ficava
Você descia a escada e era a entrada aqui do vestiário. Eu falei, vou ficar aqui, vou me apresentar pra todo mundo. Aí eu fiquei uma semana ali. Não sabia se podia, mas eu fiquei. Ninguém Tudo falou bem. que não podia? Tudo bem, eu sou a nova recepcionista, eu sou a Nina. Você precisa de alguma coisa, de toalha, não sei o quê, eu fico aqui. Aí deu 2 semanas, ele me chamou. Todo mundo já conhece você, eu recebi um monte de elogio de você. O que você quer fazer? Falei, eu preciso trabalhar, eu fico lá sem fazer nada. Tá bom, vou te dar função. Aí me deu um monte de função. Aí as meninas bonitas entenderam que, vou colocar essa baixinha aqui na frente pra atender. Me colocava, elas iam treinar, iam fazer um monte de coisa. E eu lá, me achando na entrada principal. Até que um dia veio a Carla, que era a gestora da unidade de Santana. E aí, ela chegou às 7 horas da manhã como cliente oculta. E aí, a moça que tava pra atender, a consultora que tava pra atender, falou, ai meu Deus, que saco, quem é que quer vir 7 horas da manhã conhecer a academia? Aí eu falei, não, deixa que eu atendo. Fui lá, atendi, ela fez aquele atendimento, terminou, ela se apresentou. Falou, sou a Carla, sou a gestora da unidade, né? E eu era uma das unidades mais concorridas para as consultoras. Eu estava lá só há 2 meses. Eu vou te levar pra lá. Vou falar com o Marcos, seu gerente, que eu quero te levar pra lá. Aí eu fui. Já fui pra Santana como consultora de vendas. E aí eu fui. Aí tinha uma meta pra bater, tinha plano pra vender, e eu queria ultrapassar do meu horário. E aí foi aquele fuzuê, porque eu tive que começar a acordar pra ir pra Santana, de Santana pro Tatuapé. Exato. Aí foi mais difícil. Mas enfim, fiz uma carreira ali como vendedora sensacional, adorava vender, bater meta, vendia os personagens, aí começou o negócio do personal, aí os professores vinham, Nina, me indica. Comissão, gente, pra mim. Aí eu indicava, não, porque esse professor não sei o quê. E eu já comecei todo um movimento que eu recebia aquelas pessoas ali na recepção. Eu lembro que eu assinava o contrato, eu colocava, seja muito bem-vindo escrito, tinha gente que tirava foto, falava, meu, que legal isso. E aí eu acompanhava até a sala do professor, olha, o aluno tal, e ninguém fazia isso. E as pessoas falavam, nossa, que gostoso, né, isso daqui. E aí, estudando, porque aí eu não tirava o foco, né? Sim. O meu foco é estar entre esses professores que são os melhores. Eu quero estar ali. Não tirei o foco, estudava. E aí, teve um momento que eu tinha que realmente decidir sair da recepção. E aí, eu passei pelo processo seletivo dos professores, tinha que fazer prova, prática, teórica, entrevista, enfim, consegui. Eu lembro que eu também fiz estágio em uma outra academia que não tinha nada a ver, mas eu falei, eu preciso também entender como é que é esse movimento em um outro lugar que não é tão falado. E aí também tive grandes experiências lá dentro, que somou para minha posição de estagiária dentro da Runner, quando eu consegui. E aí tive que encerrar. E foi encerrar assim, ó, eu já ganhava um salário muito bacana nessa época, porque eu era comissionada, e eu larguei para ganhar R$400 como estagiária. Minha faculdade era 800. Não fecha a conta. Falei, eu vou ficar devendo, depois eu resolvo. E eu fiquei devendo, depois eu resolvi. E fui lá. E aí foi muito bacana ser estagiária, ficar no meio daqueles professores incríveis. Foi só aprendendo mais. Aí consegui ser efetivada, mas eu entendi que eu precisava estudar mais ainda. Porque eu tava no meio dos melhores, mas eu não era ainda como os melhores. Falei, agora eu vou ter que estudar mais ainda. Aí foi um ano que eu estudei muito, porque eu queria ser tão boa quanto aqueles profissionais. Nesse 1 ano, eu consegui meu primeiro aluno de personal, consegui que me chamassem para ser a coordenadora técnica em 1 ano. Aí foi difícil pra caramba, porque aqueles caras que eram todos os melhores, os tops, estavam vendo aquela baixinha que saiu da recepção, que não tava nem 1 ano ali, praticamente, sendo coordenadora deles. Tipo, pessoas que tinham 35, 37, 40 anos. Eu tava com 23, 24 anos. Foi difícil. Foi difícil. Mas deu certo. Sim, e olha de novo, ninguém te quebra, cara. Se você tem essa mentalidade, ninguém te quebra, porque você ficou na pior recepção, certo? Você tem o seu entendimento, porque eu não acredito que deveria ser de todo mundo, de que pessoas eram diferentes de você e você tinha uma percepção de que elas eram bonitas e que você não tava. Isso não te para. Não. Isso não te para, né? Não. Porque
a esmagadora maioria das pessoas, se você não vai por um lado, né, e eu não acredito, porque você é uma mulher muito bonita, eu acredito que você tinha diferenças e você acreditava naquilo, mas aquilo ali para você não fazia a menor diferença. Se eu não posso ir por aqui, eu vou por aqui, né? E esse tratamento personalizado que você visualizou lá atrás, das pessoas serem tratadas como únicas, e uma das coisas que eu já vou começar aqui, todo mundo me chama pelo nome. Isso me faz muita diferença. Quando meu nome é Viviane, muita gente não escreve meu nome certo, mas muita gente. Em congresso eu tenho que corrigir porque não sou eu. Viviane não sou eu. Todo mundo me chama do jeito que eu gosto, que é Vivi. Todas as pessoas, 100% das pessoas que estão ali, né? As senhoras da higienização, a mesma coisa. Então isso se reflete até hoje, né? Essa característica, porque o cliente, ele acha que é só ele que tá ali, só ele que é daquele jeito, porque ele é tão especial, né? E ele é tão incrível, e é esse que você conseguir transformar para as pessoas. Esses seus saltos, né, de qualidade e de prestação de serviço, eles foram vistos. Normalmente eles podem não ser vistos. Só de você ter saído da recepção e ido lá para dentro, digamos assim, já deve ter sido uma coisa muito desafiadora com as pessoas, né? Já. E agora gerenciar as pessoas que você se espelhava, né? E como você fez para quebrar aquilo? Essa resistência inicial? Quando você foi ser coordenadora técnica? O que você acha que você fez? Porque da recepção ficou clara. É acessar Chorei os clientes. bastante. Escondida, na frente de ninguém. Não, não. Não vai sangrar no Salto tanque de alto. tubarão. Não, de jeito nenhum. Uhum. Eu acho que a minha virada ali para eu entender que eu precisava de fato me posicionar foi como professor. Eu fui estagiária dele, era o Emerson, gigante, grandãozão, fortão. E era um dos professores mais antigos, de uma competência absurda ali dentro. Mas ele tinha um comportamento que era difícil. Uhum. E todos os coordenadores que entravam tinham dificuldade com ele, porque ele estava ali muito tempo, né? Então, ele era o cara que dominava o lugar, ele era engraçado, ele era divertido, ele era bom tecnicamente. E acho que ele me deu startup pra virar. Porque eu tinha medo, né? Como é que eu vou me posicionar com ele? Eu tinha medo. E outra, eu também não tinha ferramenta pra liderar, pra ser coordenadora. Eu fui convidada, mas não me deram as ferramentas. Falou, só vai. Vai lá. E aí eu falei, cara, o que esses coordenadores estudam, né? Mais uma vez, eu falei, vou lá estudar. Aonde esses coordenadores comem, onde eles vivem, eu vou atrás, vou fazer. Onde dorme. Onde dorme, vou lá. E aí fui fazer um monte de curso. Me enfiei num monte de curso. E aliás, foi um desses cursos que eu fiz, que é onde surgiu a ideia ali da Ever. E só depois de 12 anos, sei lá, saiu do papel. E ficou numa gaveta e eu nem tinha. E aí, beleza, fui fazer um monte de curso e tal, enfim. E aí o Emerson, ele saía pra almoçar e ele não voltava. Ele atrasava, e vinha aluno esperar, tal, os outros professores putos. E aí eu comecei a entender que, cara, se eu não colocar ele no lugar dele, eu vou ter toda uma equipe que vai me enxergar como fraca, toda uma equipe descontente, porque por que ele é privilegiado? Sim. Né? E eu falei, cara, não, eu preciso organizar isso aqui. E se eu tô aqui, nessa posição, é isso que eu vou fazer. Vou colocar a ordem. Aí eu lembrei do seu Barbosa, meu pai, que aqui na minha casa tem hora pra entrar e hora pra sair. Vou colocar a ordem. Vou colocar a ordem. Respirei fundo, falei, cara, ou é agora ou não é. Ou eu vou ser uma banana, ou eu vou colocar ordem. E aí eu chamei ele, depois de um dia lá que ele atrasou, eu falei, você pode vir aqui, quero falar com você. Posso? Vou aqui, ele lá. Falei, olha só, eu adoro você. Você, pra mim, é um espelho. Eu me inspirei muito em você pra aprender parte de tudo que eu sei hoje tecnicamente. Mas você não precisa me amar igual eu te amo. E eu também não preciso amar você mais do que eu já te amo. Hoje, você querendo ou não, gostando ou não, eu sou a sua líder. E a responsabilidade de tudo caminhar bem é minha. Se não caminhar bem, eu vou me ferrar. Então, por você eu não vou me ferrar. Ou você começa a entender que a regra que eu tô impondo é essa pra tudo acontecer, ou você não vai ficar no meu time e eu vou te mandar embora. Você vai me mandar embora? Tenho 14 anos de casa. Vou te mandar embora. Se eles não aceitarem que você saia, então
é porque eles também não me querem dentro dessa posição. E aí eu saio. Mas é isso que vai acontecer. Depois desse dia, tudo ficou melhor. Tudo. Ele viu que você não tava blefando, né? Exatamente. Cara, ele vinha, tudo bem, tudo bem. E ele falava, e aí, chefe, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E eu, chefe, alguém me chamou de chefe. E aí, tudo bem. Ele começava a brincar, enfim. Mas ele nunca mais burlou uma regra. Ele nunca. Nina, a gente precisa fazer isso, a gente não sei o quê. Tá bom. Foi o meu melhor ajudante ali na gestão. Tudo que eu precisava, ele estava lá. E era um cara muito mais velho, de idade, de casa, de conhecimento. E, cara, se eu não tivesse me posicionado daquela forma... Perdi a mão em tudo. Exatamente. E aí, depois aí tudo ficou mais fácil. Se eu passei pelo grandão, agora já era. E tem muitos grandões no seu mundo, né? Tem. Muitas pessoas com corpo diferente, com uma posição diferente. Eu odeio falar sobre homens e mulheres e essas relações, mas invariavelmente a gente precisa falar porque existe um corpo diferente. Um homem é capaz de matar uma mulher com as próprias mãos. A mulher muito dificilmente faria isso, né? E esse posicionamento, essa maneira. Então, assim, é como você fala, a sua postura. Então, eu não acho que foi só a conversa que você teve. Ele entende uma postura e uma história por trás disso tudo e é uma construção. Não é um dia que você decide ser diferente e impor. Vem um relato. Você chegava no horário, provavelmente. Sim. Né? Sim. Para exigir, primeiro você chega. Né? Você tem uma maneira de conduzir as pessoas respeitosamente. E sem... não foi uma ameaça. A ameaça é quando você vai lá blefar com outra pessoa. Não, a gente está conversando sobre isso. Isso aqui é uma empresa. E eu represento a empresa nessa posição. Eu não tô querendo algo de você do que não foi combinado antes, né? Então, eu acredito que ele só foi inteligente. Provavelmente a Emerson é uma pessoa muito inteligente para entender que existem regras na vida e se não for jogar de acordo com as regras, então não esteja aqui, né? Acho que isso é o mais importante. Aí você tá lá na Runner, e aí você vai para onde? Depois da Runner? Bodytech. A Bodytech comprou a Runner. E aí eles me convidaram para continuar na posição. E aí eu fiquei por mais 2 anos ali na posição de coordenação. Porque dentro da Bodytech tinham outras exigências esse cargo. E aí eu entendi que vai me somar mais conhecimento. E aí eu tive que sair da zona de conforto, fazer mais cursos, entender mais sobre algumas outras coisas. Para entregar o cargo de coordenação como eles queriam. Só que em paralelo eu já dava aula de personal. E tudo que eu aprendia na gestão, nas vendas, nos cursos... Cara, eu sempre fui levando pro personal. Então, eu sempre entregava melhor para esse cliente, para esse aluno de personal. E esse aluno tinha mais resultado, esse aluno tinha mais acolhimento, esse aluno tinha mais planilhas, esse aluno era mais cuidado, eu entregava um serviço melhor. Depois de 2 anos sendo coordenadora só na Bodytech, o número de alunos também aumentava muito. Aí eu tive que tomar uma decisão. Não tô dando conta das 2 coisas. E eu já não tô aprendendo mais nada aqui como coordenadora. Já? Incomodada de novo. Já, falei, então, não quero. Aí eu pedi as contas e fui ficar só como personal. E é engraçado que aí eu falei, eu vou centralizar todo mundo dentro da Bodytech. Vou ser uma autônoma aqui dentro. Mas o meu comportamento sempre foi de uma colaboradora, como se eu fosse uma funcionária. Então, se tivesse que organizar, Era a Nina. Então, assim... Eu fiquei ali fazendo... Eu era parte daquela empresa. Não estando parte ali no corpo deles, mas era parte. E aí fiquei mais 1 ano e meio, 2, só como personal. Só como personal. Aí eu falei, não dá mais só personal. E aí veio uma rede de franquias de loja de suplementos. E ela, para São Paulo, ia entrar em todas as Bodytechs. E aí o gestor lá da Bodytech, o gerente da Bodytech me convidou, falou, Nina, você não quer ser empreendedora? Você não quer pegar essa franquia pra você? Falei, lógico, é isso que eu vou fazer. Eu vou ser empreendedora, vou tirar a família inteira do bairro dos Pimentas, agora vou ficar milionária e vou trabalhar menos. Deu errado, né? Deu errado. Essa última frase foi a pior. Deu errado. Fui trabalhar muito mais. Aí eu tinha que fazer algo que eu não sabia, que era gerir uma empresa ali, funcionários, eu tinha 2 vendedores, e eu não tinha essas estratégias, né? Eu sabia já um pouquinho por conta da experiência na coordenação, mas é diferente uma empresa. Sim.
E aí juntou todas as funções da empresa, mais todas as aulas de personal que eu tinha que dar. Uhum. E aí eu acumulei mais trabalho, mais horas de trabalho. Tinha que aprender mais coisas e não tinha tempo. Aí, nesse meio tempo, meu pai teve câncer. Meu irmão foi para os Estados Unidos, conseguiu uma bolsa para estudar. Uhum. E aí eu falei, caraca, e agora? Ferrou. Eu tinha me separado também. Nesse meio tempo eu casei, fui morar junto, Você tinha até uma vida, né? Tinha Você uma acredita? vida, tinha uma vida. É, você tinha até uma vida. Tinha uma vida. Mas aí deu errado algumas coisas ali, enfim, não era o momento. E aí, nesse momento que eu abri ali a loja com esse pensamento de que eu ia trabalhar menos e que eu ia ficar muito rica, a vida veio e falou, ó, pay. Me separei, uma frustração grande você se separar. Sim. Parece que é uma falência, a mesma sensação de uma falência. E aí, enfim, essa frustração psicológica, meu pai doente. Uhum. Meu pai e minha mãe são meus tesouros, né? Depois... I'm sorry, Siri. E eu falei, cara, e agora? Todo o dinheiro que eu tinha, eu vou me empregar para o meu pai. Uhum. Então, minha cabeça toda atordoada. E aí deu tudo errado ali, né? A empresa, cara, não conseguia tomar conta, também não tinha todas as ferramentas. Ela estava indo bem até porque eu olhava a entrada e saída e ok. Mas eu não tinha psicológico, né? Sim. E aí foi quando eu entendi, cara, para você empreender é saúde mental. Você tem que cuidar da sua saúde mental. Uhum. Mas eu consegui passar por isso daí. É lógico que eu fechei a loja. E na verdade, nessa confusão toda, como ninguém via que eu estava nessa confusão toda, porque eu estava sempre no salto alto lá, Sim. tá? Não vou chorar. Forte. Exato. Me convidaram para abrir uma outra loja lá dentro, que era uma loja de roupa fitness. Uhum. Aí eu tomei outra decisão errada, né? No meio daquela confusão toda psicológica, enfim, eu assumi uma outra empresa. Uhum. Aí eu tinha 2 lojas, meu pai, a frustração de uma separação e tinha que dar 16 aulas de personal. Por dia? Por dia? Por dia? Não, por dia, você tá doido? Cadê os professores da Ever? Quando eu coloco 6 aulas, eles falam, chefe, eu não aguento. Eu dava 16 aulas de personal. Menina, 16 horas. 16 horas de trabalho. 16 horas de trabalho. Eu dormia 3, 4 horas. Tô passada agora. Eu não tinha Mas eram noção. bem dormidas, viu? Hoje, depois da maternidade... Você morria, né, hoje, filha? depois da maternidade, morria, o você não negócio dormia. é pior. Não. Mano, era 4 horinhas que... Eu dormia de verdade. Depois Será? Depois... Você fez uma polissonografia? Não, nunca fiz, né? Você não tinha uma rangidinha de dente, nunca um fiz. olharzinho tremendo? Eu tive 5, tá? Uma vez eu... espatifei no meio. Lógico, alguma vez alguém vai ter que te parar. Acontecer. Mas só aconteceu quando tudo ficou bem já. Que aí você pode, né, cair. Que aí eu podia cair, aí eu caí. O corpo humano é incrível, né? Mas ele cobra o preço. Cobra, você paga. Você paga, em algum momento você vai pagar. Eu tô cansada já, tá? Da sua vida. Eu treino 1 hora na Eve. Já sabe como é sacrifício pra ele, pra eu treinar. Vamos voltar a alguns pontos que eu vou colocando na minha cabeça pra eu fazer a linha de raciocínio. É impressionante como a mente empreendedora, ela não consegue falar não. Né? E talvez se você tivesse falado não, você teria feito os maiores acertos, né? Exato. E você vai aprender uma hora, porque você sempre acha que está perdendo uma oportunidade, falando não, né? Para essas oportunidades. Porque elas te trouxe coisas muito boas no decorrer da vida. A maturidade vai te ensinar a falar não, né? Então, primeira coisa, o valor do não. E o valor da consciência e do autoconhecimento, né? A gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Na minha mentoria, para você ter uma ideia, a primeira aula ao vivo foi sobre autoconhecimento, porque o gestor precisa ter esse autoconhecimento, né? Até onde ele vai, quais são seus limites, quais são seus percalços, onde o calo aperta, para você saber lidar com todas as situações. Porque se você cair, todo mundo cai. Exato. E no caso, cairia os seus 16 alunos por dia, seu pai e sua mãe, o seu irmão tá longe, precisava do seu apoio provavelmente também, e é muita coisa junto. Só que ninguém cuida do empreendedor, ninguém cuida do gestor, ninguém cuida. Não. Se ele não tomar cuidado de si mesmo, ninguém tá percebendo, porque ele é a pessoa forte. É pra quem recorre, é pra quem joga, porque sabe que se jogar a bola pra você mata no peito e você vai fazer o gol, né? Você é treinado o tempo inteiro a fazer isso, né? Se você não fizer, você não é um gestor, você não é uma liderança. E na hora que você olha para essas questões assim de limites, né, e para tudo isso, fica muito claro que em algum momento não existe equilíbrio. Eu não sei nem se existe, tá? Eu tenho 47 anos, eu não sei se existe equilíbrio ainda.
Né? Você olha pra sua vida pessoal, profissional, aí você vê o casamento acabou. Não existe um casamento que acaba sozinho, de um lado. Sempre estão os dois lados, Sim. dois negócios acontecendo. Quando você olha pra... A gente vai chegar na Evelyn em algum momento, que esse é um momento muito especial pra mim aqui, pra falar da minha experiência e da minha admiração, porque foi quando eu conheci você. Mas quando você olha tudo isso hoje da Nina, o que você teria feito diferente? Você teria feito alguma coisa diferente? Vivi, eu acho que eu não teria feito nada diferente. Eu também acho. Não teria feito nada diferente. Porque era a idade, a falta de experiência. Então foi, É um em todos processo. esses momentos, foi nesse processo que eu fui construindo. Quem é a Nina, o que de fato eu quero fazer, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, como eu vou fazer isso, como eu vou entregar isso melhor, como eu cuido de mim agora, para que eu possa cuidar de todo o resto. Então acho que foi nesse processo que eu entendi o não, que eu entendi o autoconhecimento, né, me analisar, entender meus sentimentos, respeitar a minha dor, o meu cansaço. Então, não teria feito nada diferente, nada. E eu, nossa, Nina, a gente é muito parecida nisso, porque quando eu olho com gratidão pelas coisas até erradas, né, e pelas coisas difíceis também. Cara, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria aprendido. Exato. Graças a Deus, eu vim lá do bairro dos Pimentas. Exato. Graças a Deus. E hoje eu olho pra mim e falo, cara, minha missão com você é maior, porque você não tá vindo de lá. Vai ser mais fácil. O que eu vou fazer pra ser difícil pra você dar mais valor, pra você ter experiências assim? Então, graças a Deus, eu vim de lá. Sim. Porque nada era fácil, então tinha que ir. Sim, e você olha pra todos os seus colegas, né? A gente tava falando sobre isso esses dias, né? E os colegas foram por caminhos muito diversos, né? E talvez não passaram pelas limitações que eles tinham, que você também tinha de fazer uma faculdade e de ser todo esse movimento, de sair daquela bolinha, né? E falar assim, você é capaz de sair, enfim. Nossa, incrível. Agora, mas eu tô parada nas 16 aulas, tá? Eu não consigo pensar em outra coisa, mas eu vou... Cara, não vou falar que eu também não deixaria estar. Que delícia. Hoje eu não quero, não. Hoje eu não quero. Mas era ótimo. Tinha energia aí, foi no tempo certo, graças a Deus, ali a idade, o tempo, tinha energia, foi acontecer. Você foi muito famosa como personal, em primeiro lugar. Foi quando você atingiu realmente, eu acho que um estrelato no meio. Como é que foi isso? Eu acho que aconteceu pela entrega do trabalho, do serviço. Foi uma coisa natural. Você entrega, retorna pra você. Eu nem enxergo. Se eu te falar assim, enxergo como uma fama, assim... Você sabe. Puxa, eu sei, é gostoso, né? Massageia o ego. Mas assim, e foi uma fama que ela não foi pras redes sociais, né? É no meio. Foi no meio ali, enfim, a procura das pessoas. E depois que veio a Ever, Nina, demorou pra eu quebrar, né? Essa coisa de, não é a academia da Nina, é a Ever Jean. Porque era muito a Nina. Eu onde você tá? Tô na Nina. Ever Jean. Mas a gente, né, quebrou isso. Então, cara, foi ótimo, mas foi só o resultado do bom serviço, de entregar com amor, entregar mais. Não dá pra você ser só bom, né? Você tem bom, todo mundo já é. Tem que entregar mais. Tem que ser a meta, assim, né? Focar no melhor e passar. Exatamente. Deixar a régua lá em cima. E isso se vê em todas as situações. E essa autoexigência também cobra um preço. Né? Porque você não quer ser só boa administradora, empresária. Você quer ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor tudo, né? Acho que você até falou, né? Nem sei se existe equilíbrio. Eu acho que, na verdade, a gente tá sempre em busca do equilíbrio, né? Eu equilibrei muitas coisas na minha vida, aprendi por todos esses processos. Hoje eu tô numa fase que eu estou em busca do equilíbrio. Que eu passei por uma fase aí, até mesmo depois da Ever já, enfim, um monte de aprendizados. Mas eu passei por uma fase de desequilíbrio. Eu virei mãe, tá? Eu deixei de cuidar de mim, porque eu queria ser a melhor mãe, porque eu queria ser a melhor empreendedora, a melhor empresária, a melhor gestora, e eu esqueci de mim. E aí eu, anemia, tive vários problemas de saúde, até que eu falei, cara, peraí, tá desequilibrado. Mas peraí, o que você entrega com a Ever? Vamos entregar mais. Aí de novo eu olhei pra mim e falei, cara, você precisa cuidar de você. Senão não vai refletir ali na tua entrega, no teu propósito ali com essa empresa. E aí eu tô passando por uma fase de me reequilibrar, né? Maternidade, enfim. É que aí já entra outros fatores, né? A maternidade tem muita culpa, aí você sabe se fica lá, fica aqui. Mas eu tenho que... Respira, calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Não vai dar conta. É isso. Vai sentir a culpa mesmo, vai. E tá tudo certo, vamos embora. Ser mãe, quando eu falei pra minha ginecologista, eu tô grávida, ela falou assim, bem-vinda ao mundo da culpa. Nunca vou esquecer disso. Porque não fez sentido pra mim.
Ela falou assim, bem-vindo ao mundo da culpa. Eu fiz, culpa? Haha, deixa o Vitor Hugo nascer, né? Ele tem 20 anos agora, mas assim, a culpa continua. E aí, a Viviane morando na Zona Norte e sempre buscando coisas boas na Zona Sul. Sempre foi assim, eu sempre achei que as coisas boas ficavam na Zona Sul. Aí eu procuro uma academia, eu vou pra Bodytech, a Bodytech fecha. O primeiro dia que eu tava na Bodytech, primeiro dia, eu primeiro pesquisei na internet, igual todas as pessoas fazem, né? Procura na internet. E aí tem um preço, né? Você já sabe o preço, você já sabe o que eu sabia que meu filho ia fazer, o que eu ia fazer, o que meu marido ia fazer. Eu ia fazer um pacote triplo lá, que para uma pessoa que tá no comercial sabe que é importante. Eu acho que para bater meta, um pacote triplo, eu acho que minimamente é interessante. Eu entrei lá com meu filho, a primeira coisa que a pessoa me recebeu, ela falou assim, eu falei, eu gostaria de conhecer a unidade, por favor. Falo, bom dia, eu sou uma pessoa extremamente educada, né? Sei não ser, mas normalmente eu sou muito educada. Ela falou assim, você não quer saber o preço primeiro? Aí eu olhei pro meu filho assim, meu filho tem um pouco de vergonha de mim, né? Das minhas loucuras. Se eu tô sem ele, Nina, mas se eu tô sem ele... Ai, aí eu olhei Deus. pra ele e falei assim, não vou fazer isso, me passar essa vergonha. Eu falei assim, não sei se você sabe, mas o preço tá na internet, eu já vi, eu queria só realmente conhecer. Eu não consegui nem ver a Bodytech, nem consegui enxergar. Foi a primeira coisa que ela me falou, né? Olha só como você nunca foi assim, né? É por isso que você está onde você está. Ela nunca vai chegar nem perto de onde você está. Não é porque eu tô dizendo, é porque esta pessoa não respeita as outras pessoas, não respeita o seu cliente e não valoriza. Então ela não tá apta para esse mundo. Ela vai ser sempre uma pessoa que vai estar do outro lado do balcão, né? E você nunca esteve nesse ponto. E mesmo quando esteve, fez tudo para estar onde você está hoje. Então acho que isso é a maior valorização. Acabou. Fui para outro lugar. Como eu quero falar mal, não vou citar. Né? Lá a pessoa não fala bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca nenhum professor chegou para me orientar em nada. E eu sou fisioterapeuta e eu preciso de orientação, porque lá eu estou como cliente. Tava chateadíssima. Eu falei assim, não quero fazer de novo um ano e não ir, etc. Tô procurando. E eu passo lá na frente na verdade eu procuro, e eu já te falei, né? Que a gente procura academia, não acha Ever. Não, né? não acha. E aí eu fui e tal. Aí eu achei, falei, vou passar lá na frente. Aí passei na frente. Eu sou resistente, né? Passei na frente, gostei. Aí eu falei assim, mas... Aí eu tenho vergonha, vou ligar. Nossa, acho que mandei mensagem. O atendimento já era excelente pelo WhatsApp, personalizado, incrível, já marcamos, já fui lá. Aí a primeira vez, encontrei, acho que primeiro eu falo com a Diana, né? Primeiro eu falo com a Diana. Faz com a Diana, faz a avaliação com a Diana. Com a Diana. Na hora que eu entrei na sua sala, que a gente faz na sua sala, eu vi aquele board atrás, falei, aqui tem o gestor. Você me conquistou na hora... Eu não posso falar do WhatsApp, mas na hora que eu entrei naquela sua sala e eu vi o board atrás, assim, com todas as metas, eu não consegui enxergar porque eu não enxergo sem óculos, né? Tava sem óculos. E eu vi aquilo, eu falei assim, aqui tem um gestor que vale a pena estar. Primeiro que foi ótimo, a Diana conversou comigo, depois eu fiz uma aula com o Felipe, e aí eu falei assim, nossa, não tem mais o que fazer, já me conquistou, né? Então, assim, nesse momento eu queria saber quem era a Nina, porque aí eu quis saber, porque eu não fui pela Nina, eu já fui pela Everdeen. Né? Eu queria saber quem era aquele lugar, mas na hora que eu vi aquilo, eu falei, aqui tem um gestor por trás. Então a Nina foi vendedora de shopping, recepcionista, personal, foi empresária, 2 negócios não deram certo, mas aí como você resolveu realmente entender que você era empreendedora e ir pra Ever? Aí é o grande momento que eu queria chegar. Tá. Quando eu decidi fechar, foi uma decisão ali, era um ponto que eu, preciso fechar e arrumar toda essa bagunça, Sim. Né? Veio pandemia. Aí, falei, cara, o que eu vou fazer? Aí dei um jeito. Posso falar isso? Será? Trabalhei clandestina. Todo mundo trabalha clandestina. Mas muito respeitosamente com cada cliente ali. Não é clandestino, é uma questão de saúde. Eu precisava trabalhar. Mas o personal podia trabalhar. Não podia. O personal não podia? As academias não abriam. Mas você foi trabalhar onde? Onde eu fui trabalhar? Tem o CASASP do lado? Sim. Tinha um amigo, tinha uma sala que ele dava aula de funcional em grupo. Uhum. Aí uma semana antes era o Dória, né? Dória fechar, eu falei, cara, vai fechar. Aí eu fui lá e falei, Rodrigo, você não vai poder trabalhar, né? Dar aula em grupo. Aluga teu espaço pra mim, você vai ganhar um dinheirinho e eu também. E podia. Beleza. E aí fechou. Eu aluguei o espaço, Sim. Mandei uma mensagem pra todos os alunos, tem um espaço, fica à vontade quem quiser vir. Uhum. Primeira semana, 4 alunos estavam comigo. A Érica, inclusive. 16? 4. Não, 16 não, porque eu dava 16 aulas por dia. Então, sim, é verdade. Eram, sei lá,
40, lá 50 quantos. alunos, Sim, enfim. sim, tem razão. E aí eu lembro, veio 4 alunos, a Érica era uma delas, que a Érica é uma aluna nossa, é uma aluna minha do coração, Uhum, e é a nossa cliente na Ever. uhum. Então a família dela inteira lá treinando os filhos, que eu acompanhei a gestação, enfim. Então é legal que você vai criando histórias, né, com as Uhum. pessoas. E depois de uma semana ninguém mais aguentava ficar em casa, e aí todo mundo começou a trazer, indica. Aí as famílias que estavam enclausuradas em casa, a cada 40 minutos eu atendia as famílias, enfim. Uhum. E aí eu olhei para aquilo e falei, ó, eu tenho ativo, que todo mundo quer, cliente. Tô ganhando dinheiro. Mais dinheiro para também arrumar a situação que tinha ficado ali das empresas fechadas. Nesse momento eu já estava com meu marido, com meu atual marido, que é o pai da Rebeca, e ele muito sábio também. Ele falou, você não tem um projetinho? Você já conversou disso comigo algumas vezes e tal? Você não acha que é a hora? Falei, verdade, né? Tá bom. Aí a ideia da Ever era uma salinha que tivesse algumas ferramentas e uma esteira e que eu, Nina, pudesse ir lá trabalhar. Aí não foi isso que aconteceu, né? Que eu já fui atrás de algo. Não dá pra ser pequeno. Não, achei um lugar grande, vai ser aqui. Vai ser aqui. E eu também, nesse momento, também já tinha entendido o que era, de fato, um serviço que um personal trainer tinha que entregar. Uhum. Era muito além do que eu enxergava e do que ainda o mercado enxerga. Uhum. Que é o professor bonito, ou a professora bonita que tá dentro da sala de musculação. Uhum. Falei, cara, não. A gente precisa olhar para o ser humano de uma forma mais personalizada, mais individual. Eu preciso entender quais são, de fato, as dores dessas pessoas. E esse pós-pandemia, a galera tá com a mente mais trelelé, a galera tem muita dor. Cara, preciso entregar algo diferente. Aí encontrei um espaço. Foi um choque, assim, porque era uma fachada que você não dava nada, mas eu falei, tava lá, né, uma faixa, pandemia, tudo deserto, liguei, a hora que eu liguei, né, aí eu sempre falo, cara, é aquela coisa da energia e do quanto você entrega pro mundo, o mundo te devolve, de Sim, fato. sempre. Liguei, olha, eu sou a Estefânia, meu nome é Estefânia, gente, a Estefânia, e eu queria, né, saber sobre o espaço, queria locar, porque eu queria montar um estúdio, tal. Ah, que bacana, legal, Estefânia, sabe que eu treinei muitos anos na Runner, Bodytech. Falei, ela falou, eu falei, eu sou de lá. Ué, talvez você me conheça. Aí eu falei, eu me apresentei como Estefânia, meu nome é Nina. Aí me chamam de Nina, né, na verdade. Aí ela fez, eu não acredito. Você é a Nina? Eu falei, sou a Nina. Aí ela falou o nome dela, falou, cara, eu tive um acidente de carro e no ano tal, e tinha um personal que me atendia, e aí ele precisava sair de férias, e ele chamou, você era estagiário, ele te chamou pra você ajudar a cuidar de mim. Ela falou, você cuidou de mim com tanto carinho, Olha só. Eu falei, cara, não acredito que é você, porque eu lembrava, não acredito que é você, tal. E aí meu marido, por já ter experiência, ele que foi me ajudar lá no contrato, tal. Ele falou, nunca assinei um contrato de locação na vida Sei nem como é que faz. dessa forma. Não, ele falou dessa forma, porque ele falou, ela tava praticamente dando, assim, ó. É a Nina, vai lá, eu tenho certeza que o que ela fizer Vai dar certo. vai dar certo. Pode ir, vai lá. Uhum. E assim, aí foi uma negociação também sensacional, porque era pandemia, né? Tava tudo... Sim. Cara, mas foi assim, foi um negócio que assim, foi realmente de Deus, assim. Uhum. Nina, vai lá, Ela, a pessoa certa, o local certo, vai lá e faz. E aí começou o desafio da Ever, porque um parafuso que era 10 centavos na pandemia virou 1,50. Uhum. E aí saiu do orçamento, Uhum. mas vamos lá, vamos conseguir. A obra de 3 meses foi para 9, 10 meses, aquela confusão. Impressionante, né? A médica falou que ia demorar para eu engravidar. Eu engravidei naquele dia mesmo. E aí juntou a gestação, a Ever. E aí eu também achava que eu ia ser a fitness. Uhum. E aí minha gestação foi de alto risco, Uhum. né? Não fui a mamãe fitness. Então foi difícil. Aí novamente lá, né? A vida, a resiliência. Cara, precisa trabalhar a mente para ser mais forte. E aí quando abriu a Ever, eu tava em repouso, né? Então eu coloquei a Ever, abriu com outro processo. Então Isso que ano? Foi em 21. Uhum. E aí abriu a Ever. Então tava todos os profissionais trabalhando ali de forma autônoma. Amigos meus que eu conheci da Runner, da Bodytech, tinha apresentado o projeto. Entreguei os meus clientes ativos ali de personal, entreguei para essa turma atender, porque eu não podia atender.
Só que eu ficava de casa ali com o barrigão, aquela gravidez de alto risco, olhando e falando, cara, não vai dar certo. E aí começou a vir também todos aqueles medos de, tipo, eu não quero falir de novo, eu não quero fechar uma empresa de novo. Falei, cara, mas não vai dar certo, não era isso ainda que eu queria entregar. A Rebeca nasceu com 2 meses, eu tava morando na Vila Prudente. Com 2 meses eu falei, mãe, me ajuda. Fico com a Rebeca, eu preciso ir lá. Aí eu, da Vila Prudente, aquele desespero. Aí a culpa, tô tirando minha filha, 2 meses, o peito, a mamadeira. Mas eu fui, chegava lá, olhava, cara, o negócio é muito maior do que era antes. Eu ainda não tenho as ferramentas. E não é isso aqui que eu quero entregar. Aí eu comecei, um medo, e aí cheio de hormônio, né, da maternidade. Eu parecia um bichinho acuado, não conseguia nem falar que era meu aquele espaço. E você nem sabe quem é você. Não sabia. Essa aqui não sou eu. Não sou eu, minhas roupas não eram minhas roupas. Cara, tava perdida. E ninguém tinha me falado assim, vai acontecer isso aqui, a maternidade. Ninguém fala assim, não é vai lindo. ficar com um monte de hormônio, você vai ficar louca, você não vai saber quem você é. Pô, ninguém porque fala isso pra mim. Alguém tinha que ter falado, Nina, vai passar por um processo que é difícil, vai ficar um mês trancada dentro de casa, você não vai se reconhecer, talvez você chore, talvez o amor que todo mundo fala, não é assim, nasceu e aquele amor. Não, peguei e falei, gente, o que eu faço? E agora? Não, o amor ele vai vindo, né? Não tem fim. E aí você fica com aquela frustração também. Será que eu não vou amar minha filha? Será? Gente, eu tenho algum problema, né? Eu tô querendo trabalhar com a, né? E, poxa, ninguém Sabe me o que eu explicou. sentia? Que as pessoas tinham mentido pra mim. Eu falava, as pessoas mentem. De propósito. Senão ninguém mais tem filho. Eu não pensei, não. Eu fiquei puta. Falei, cara, por que ninguém me falou? Mas aí fui. E aí, no meio dessa bagunça toda, eu falei, não vai dar certo. Eu vou mudar. Eu preciso montar uma equipe. Porque as pessoas estão vindo procurar a Nina, o que a Nina entrega, só que a galera aqui é autônoma. Como é que eu vou falar, chamar a atenção? Como é que eu vou pedir que você faça um processo se você é autônomo, se você não é meu funcionário, não é meu colaborador? Falei, cara, eu preciso montar uma equipe e vamos lá, bora. E aí começou a Ever de fato. Eu vinha, trazia a Rebeca, poxa, a Rebeca chorando, a Raquel me ajudando. Os alunos também super compreensivos, isso também fez toda a diferença. E aí era a criança no meio, eu dava aula, e a Rebeca foi crescendo ali, eu às vezes com a Rebeca aqui dando uma aula, aí contratei o Iago e a Diana, e aí fui conversando, eu também não sabia exatamente como passar aquelas ferramentas, mas eu estava sempre o tempo inteiro ali conversando e moldando, olha, preciso que entregue assim, preciso que seja assim, enfim, vamos fazer isso. E a partir dali eu fui criando os processos e fui entendendo que eu precisava também de mais ajuda. E aí eu, no momento de desespero, falei, cara, eu preciso de alguém, de um braço forte. E aí fui pro mercado tentar encontrar, e aí me surgiu o Arthur, que era, sensacional. E o Arthur falou, cara, ele fala pra mim assim, quando eu olhei assim, ele falou, eu vi você na primeira reunião falando, nessa época eu já tinha, acho que 4 ou 5 professores. Ele falou, eu vi você sentando no chão com eles e falando de cada cliente. E eu vi a forma como você falava ali com eles. Ele falou, cara, eu tenho ferramenta para ajudar ela. Legal. E é nessa empresa que eu quero estar. Porque tem mais do que só serviço. Cara, ela inspira, ela traz emoção, ela compartilha a verdade ali, ela se expõe, ela abre quem ela é de verdade, ela pede ajuda. Ele falou, meu, é aqui que eu quero ficar. E aí a gente começou a moldar. E aí eu falei, Arthur, eu quero que faça isso, eu quero que o processo seja assim, vamos construir isso, vamos. E a partir daí foi andando com um pouco mais de estrutura. E aí eu fui aí eu tinha ajuda, aí fui contratando mais professores, aí fui criando os processos de treinamento, fui entendendo cada vez mais meu cliente e recepção, que aí eu era fera também, cara. O cliente tem que entrar na Ever, o nome dele, você tem que abrir a porta, o nome dele, você tem que servir café, você tem que servir água. E a partir da primeira vez, você já tem que saber o que ele quer e como ele quer. Se a Vivi chega lá e você sabe que ela gosta de tomar o cafezinho dela antes do treino, você já se antecipa. Vivi, você quer seu cafezinho? Vou te servir como? Aqui, dessa forma? A Vivi tem que passar na catraca e todos os professores têm que cumprimentar ela. Todos eles têm que cumprimentar você. Todos eles têm que saber o que a Vivi quer. Tem lá, eu fiz o Nina Wellness com você, a gente traçou as metas. Todos eles têm que saber qual que é a meta da Vivi. O seu tem que saber as suas 3 metas. Os outros, minimamente uma meta eles têm que saber. Eles precisam compartilhar, precisam brincar. Eu tô rindo, mas é de coisas particulares aqui. Precisa criar esse ambiente. Falar assim, você vai ter que ter resultado, senão você vai acabar com a minha vida. E a maioria dos clientes, assim,
eles vêm com frustrações de experiências passadas. Então, a gente tem a obrigação de mostrar para essas pessoas que não é ruim. Que dá pra fazer diferente. Que é gostoso o exercício físico. Cara, que é gostoso, que é prazeroso. E você tem que vir para um ambiente que você tenha vontade de vir. Então, são essas coisas. E daí eu, em cada personal, em cada professor ali, que aí eu tive que passar pelo processo de entender que eu não podia mais dar aula. Que isso daí foi difícil também. Que difícil. Né? Porque eu era a menina personal. Você tá traindo, né? Cara, como eu estudei a minha vida inteira. Tudo que eu fiz foi pra ser a melhor personal. E como é que agora eu não vou dar aula? Sim. Aí eu comecei a enxergar. Cara, vai dar Você tudo quebra errado. a sua equipe. Vai dar tudo errado de novo, porque eu não vou ter tempo de olhar a goteira caindo, a menina atendendo do jeito que eu não queria. Falei, cara, não vou fazer a Rebeca aqui. Aí eu aceitei. Foi difícil? É ego, né? Bom, você não é mais a estrela. Não dá pra você ser a estrela, a personal do momento. Você vai ficar na salinha escondida e você vai escutar a piada dos seus alunos. Não trabalha mais, só bebê, tá de calça jeans. Só a gestão, né? Isso. Só a gestão você vai fazer. Aí passei por esse processo e foi a melhor decisão ali. E aí eu entendi que os meus professores precisavam brilhar. Mas eles tinham que ter, cada um tem que ter um pouquinho da Nina. Tá? E eu não mudo a essência deles. O que você sabe, tecnicamente? Como é que você dá aula? Tá bom, beleza. Mas a Nina, ela entregava isso e isso aqui de bom. Todo cliente. Então isso aqui a gente tem que ter. E todo mundo aqui dentro tem que querer crescer e entender que quanto maior você for, mais humilde você tem que ser. Essa é a minha meta de vida. Então, algumas coisinhas, alguns detalhes que não me... que eu não me vitimizei antes na minha vida quando eu passei, mas que ficaram ali guardados, talvez como uma mágoa. E aí eu quero ser maior para tratar todo mundo muito bem. E eu quero mostrar para as pessoas que quanto maior você é, seja na tua posição, seja no teu bolso, mais humilde você tem que ser. Mais disposto a servir. Perfeito. Né? Então é isso que eu quero fazer na minha vida, eu vou servir. Eu quero servir. E aí eu mostro isso pra eles. E o que eu faço com os meus colaboradores lá é assim, cara, eu tô aqui pra servir vocês. Pra criar o melhor ambiente de trabalho pra vocês. Pra mostrar pra vocês que vocês são fora da curva, podem ser mais ainda. Vocês vão ser maiores ainda. Vocês vão realizar todos esses sonhos. E a Ever é uma escadinha, é só uma escadinha pra ajudar vocês. Então é isso, eu tô lá pra servir. E eu acho que dessa forma eu criei uma equipe que entendeu que a gente precisava entregar uma experiência muito melhor, que a gente precisava tirar as frustrações de quem nunca gostou de treinar, que a gente precisa mostrar para essas pessoas que a gente precisa mudar o comportamento, que não é só ir lá 2 vezes por semana, mudar o comportamento, criar um ambiente gostoso, que essa pessoa goste de ir lá. Porque às vezes você tá indo só porque você gosta, você ainda não tá gostando do exercício, ainda não gosta do exercício, mas cara, eu gosto de ir lá. Eu tenho um compromisso lá. Me ajudaram a enxergar que eu posso mais, que eu tenho uma meta e que a partir dali tudo vai mudando. Então assim, todo o meu trabalho começa com os professores para eles entenderem isso e aí eles vão passando para os clientes, entregando o que eu quero de fato que seja entregue. E eu acho que é isso aí, a Ever. É um serviço muito diferenciado mesmo, e eu digo isso porque hoje eu não me permito jamais me chamar de chata e não falo isso para as outras pessoas, né? Só se elas forem mesmo, eu sou uma pessoa muito exigente, né? Porque hoje eu estava falando do Dr. Fábio, que você conheceu há pouco, o nosso trabalho não pode cometer erros, né? Se alguém comete erros, alguém morre, né? E por que o dos outros pode? Também não tem que cometer erros, você tem que sempre entregar o melhor. E na hora que eu vejo o mundo wellness que você tem ali, a cultura que você estabeleceu, é a coisa mais difícil de fazer no negócio, é enxergar o dono, né, o CEO, que no caso é a CEO, em todos os cantinhos, né, na delicadeza de ter um painel para eu usar, para eu fazer a esteira, né, que eu vi que você colocou agora, de ter eu chamo de escala de Borg para fisioterapia, não sei qual que é o seu escala de Borg também, para ver como que o cliente chegou, como não chegou,
Eu, como fisioterapeuta, todo o trabalho de mobilidade articular e de alongamento que faz antes, e aquilo é extremamente importante para mim, e eu tenho convicção que é para todas as pessoas, não só o trabalho muscular ou de aeróbico que você vai fazer, então aquilo lá para mim tem muito valor, e no sentido de que as pessoas trabalham felizes com você. Né? Elas estão felizes de ter uma camiseta e de ter a Evergym como uma empresa que eles representam. Então, isso realmente é muito gratificante para você e para mim ver uma pessoa atingindo esse status, que é um desafio enorme. Parabéns! Obrigada, obrigado. Eles adoraram o kit do Dia dos Professores, foi chiquérrimo. Gostaram, né? Amei. Mas eu falei assim, eu tô disposta a servir, né? Tudo muito bonita, mas eu sou chata. Você é exigente, não fala isso. Não Exigente. Não pode. Sou exigente. Isso. Sou muito exigente. Tá combinado? Tá Antes? combinado. Tá combinado. Então Tá tá bom. combinado. E eu exijo, eu cobro. Cara, tem que ser assim, os detalhes. E se você não quiser, você é adulto pra falar que não quer. Exatamente. Mas fala agora. Exatamente. Tá? Então exatamente. fala agora. É só isso. É isso aí. É isso aí. Tem muito disso mesmo. Nina, a gente tem um quadro aqui chamado Fatos e Sensações. Vão ser apresentados para você alguns fatos, você dizer quais são esses fatos, o que estava acontecendo naquele momento e qual é a sua sensação. Tá? Tá. Primeiro fato, sensação. Ai, gente do céu. Foi meu primeiro dia das mães. Eu acho que... Sensação... Eu acho que era uma sensação de amor e de responsabilidade, assim, muito forte. Porque ali eu já tava com aquele amor pleno da maternidade, mas eu tinha uma responsabilidade muito grande, que era a minha empresa que estava engatinhando junto com a Rebeca, né? Foi tudo junto. Eles aprenderam a caminhar juntos, eles né? caminharam juntos. E a Rebeca, eu vou te falar, hoje ela é mais desafiadora do que a Rebeca. Com certeza. Próximo. Ai, as coxas. Ali era o auge do meu, 26 anos, 27 anos. Eu tava ali já bombando na fama ali do personal. E um fato muito, muito gostoso ali, cara. Tinha uma turma inteira ali. Era uma prova individual, mas que eu carreguei uma turma. Tinham mais de 17 pessoas e a gente não se abandonou em nenhum minuto. Nós vamos junto. E a sensação ali foi de vitória, foi de união. E dessas 14, 16 pessoas que estavam ali, eu acho que eu tenho contato ainda com 80% delas, pelo menos umas 60 são clientes da Hebe. Nossa, que massa. Você fez, eu não sei talvez falar a palavra certa, mas você fez o fisiculturismo mesmo, a apresentação? Porque a gente foi, né, ver todas as suas fotos. E eu vi umas apresentações. Eu costumo dizer que quem é capaz de mudar o corpo daquele jeito, com aquela capacidade de se autogerir, na verdade eu roubo essa frase de uma amiga da Aline Sabadini. A pessoa capaz de mudar o corpo é capaz de mudar qualquer coisa. Porque ali é uma dedicação. É. Surreal, né? Surreal. Eu fui, na verdade, pro fisiculturismo, porque eu falei, cara, eu preciso entregar mais para os meus clientes. Como que eu entrego mais? Eu preciso passar por sensações, né? E preciso ser por desafios que vão me exigir mais no meu corpo, na minha mente, para que eu até aprenda mais e entregue mais. Então, o mundo do fisiculturismo, cara, é um trabalho psicológico muito forte, é uma resiliência, é uma disciplina absurda. Absurda. Só que eu era disciplinada? Não era, eu aprendi a ser disciplinada ali. E outra, você aprende muito, né? Sobre o corpo, sobre treinamento, sobre fisiologia. Então, ali eu aprendi na prática de verdade o que acontecia. E o fisiculturista, cara, ele só é aquele cara grandão, mas geralmente eles são todos chorões, bonzinhos, né? São todos bonzinhos. E eles compartilham conhecimento, né? E eu acho que isso é uma coisa sensacional, que é uma coisa que eu levei pra Ever. Cara, aqui tudo que você sabe, você aprendeu, compartilha com teu amigo. Fez um curso novo lá fora, traz pra gente, vamos compartilhar, né? E foi o meu momento, cara. Eu tenho que sair de cena como melhor personal e eu preciso ensinar o que foi que eu fiz de melhor pra eles, né? Pra que eles façam, não posso esconder isso. Então isso eu já aprendi lá no fisiculturismo. Cara, eles me explicavam tudo, passo por passo. E aí eu voltei com aquela bagagem pra entregar pro meu cliente. Então o meu cliente, ele tinha mais, porque eu decidi passar por aquele processo.
E é gostoso, cara, é gostoso. Eu deixei Eu de não imagino competir. como. É gostoso, cara, sabe? Ai, é uma delícia. Eu sinto o cheiro da tinta pintando o corpo. Hoje, nem de longe eu consigo treinar o que eu treinava naquela época, né? Nem quero também, acho que não cabe mais, hoje são outros objetivos. Mas às vezes eu olho e dá uma saudade, uma Nossa. vontade, cara, E de querer fazer passar por isso. dieta? Ai, pô, Vivi, você aprende, Vivi. Você aprende a se alimentar. Eu vou te falar que hoje eu como tudo. E chega uma hora que assim, o teu corpo ele fica tão maduro, até pra quem é fisiculturista, o teu corpo fica tão maduro que você quer comer, você vai comer. Não vai acontecer nada no teu corpo, porque é o processo, né? Você faz todo dia. Então, um dia só que você vai errar ali, não vai fazer nada. E hoje eu olho, eu quero comer, não quero comer. Tá Tudo certo, você né? aprende o que faz bem, o que não te faz bem, você aprende a lidar com os exageros. É um processo. Eu vi o Muzi falando, eu fui entrando nesse meio e respeitando mais que as pessoas, elas falam muito mal do fisiculturismo, né? Muito mal, assim, Tá. é um mundo que as pessoas não entendem, eu falo por mim também, e quando eu fui entender um pouco mais, eu fui participar de algumas feiras e tal, e eu aprendi a realmente respeitar as pessoas. E o Muzi foi uma das pessoas que eu vi falando uma conta que ele faz, ele perdeu 10 quilos de músculo. Por conta de processos de cirurgia, da dengue, perda da mãe, emocionais e tal. Ele perdeu 10 quilos de músculo. Ele falou assim, olha, no meu biotipo, eu ganho 1 quilo de músculo por ano. Eu perdi 10 anos da minha vida em relação ao músculo. Assim, ó, em meses. É muito injusto, né? É injusto. É muito É injusto. injusto. É injusto. É difícil pra você ganhar, é difícil pra você conquistar. Nem você falou minhas coxas. Olha que coxa linda. É. Olha que braço. Ai, tava tão Lindo. sarada. Não, tá tudo gente. lindo, mas meu Deus, que coxa. Tem Mas- mais uma. Vai lá. A Jenna Ever. A Jaina Ever. Era o início da Ever. Minha sensação ali era de medo. Era de medo, porque cara, eu ainda tava dando aula, a Rebeca devia estar aí em algum canto chorando, gritando, era a culpa da maternidade, o medo de não dar certo, mas também a felicidade, cara, eu cheguei até aqui. Sim. Quantos personagens gostariam de ter seu próprio espaço? Uhum. Quantas pessoas saíram de lá, de onde você startou, e tão realizadas assim, conseguiram estar, cara? Então era um misto de várias coisas, tipo assim, agradeça, mas tinha muito medo também, Uhum. né? E agora, o que você faz com isso? Você vai ceder pro medo, você vai pra uma gratidão e bora lá, vamos enfrentar de novo, ou você vai se acuar? Para, você não é assim, né? Uhum. Você não é assim, você não é medrosa, você não é cagona, para, vai. E aí ficava naquela... Eu falei, não, peraí, vamos enfrentar, vamos atrás. E aí, acho que tava perto ali de uma grande decisão que ia mudar. E Uhum. tomei a decisão certa de Com enfrentar. certeza, com de certeza. enfrentar. E hoje eu olho pra Nina aqui na minha frente, eu vejo uma mulher com uma história incrível, mãe, esposa, empresária, empreendedora. Pra onde mais você quer ir? Cara, nós vamos pro mundo. Os ratinhos, né? Vamos conquistar o mundo. Puta. Pink cérebro. Pink o cérebro, Vamos Agora você conquistar assiste o mundo, desenho, conquistar o né? mundo. Olha, eu acho que eu tenho muitas metas com a Ever. Algumas já estão próximas. Dizer assim, que eu tenho definido com a Ever. A Ever, ela tem um modelo que ela dá pra se transformar em franquia. Dá pra abrir uma segunda unidade. Mas eu acho que meu coração ele já disse que não vai ser nenhum disso. Porque eu acho que quando você abre franquia, algumas coisas não vai ficar aquele amor todo, sabe? Então não, eu acho que eu preciso bater uma meta máxima ali dos clientes da Ever. Eu preciso... E outra, a Ever tem 3 anos só, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. Sim. Então eu preciso, né, ter calma para dar esse espaço. Porque eu tenho uma velocidade, eu preciso entender que calma. Então assim, eu acho que eu preciso... A marca Ever, ela precisa ficar mais forte, se consolidar mais. A gente, a nível bairro ali, já está conhecida. Uhum. Eu tenho o nível São Paulo. Uhum. Eu quero ser a melhor boutique. Nós vamos ser a melhor boutique de São Paulo. Uhum. Porque a gente não entrega só exercício físico, a gente entrega além. Uhum. E a gente entrega exercício físico de uma forma extremamente personalizada, individualizada, né? Então a gente entende ali quais são as necessidades do seu corpo,
quais são as suas necessidades e a gente cria a melhor estratégia. Uhum. E eu entrego muito conhecimento para essa turma, eu cuido muito dessa turma. E o mercado, ele tá difícil para todo Muito. mundo, né? Para você encontrar pessoas. E aí eu consigo identificar quem são as pessoas que querem aprender. E aí tem todo esse processo de ensinar para que você seja muito bom, porque eu sou chata. Eu não sou chata. Não, eu você sou é exigente. Isso. Cara, então a entrega do serviço, ela tem que ser sensacional. O nível Uhum. técnico é sensacional. Não é só a experiência, não é só aquele acolhimento. Isso aí tem que ter, tem que Uhum. ter. Eu gosto de ser bem tratado, mas tem que ter excelência. O resultado. Tem que ter resultado. A gente entrega resultado. Uhum. Então, eu quero que esse nome, essa marca, ela seja muito forte. O que eu penso? Eu quero criar uma outra empresa, que é uma escola para formar professores com excelência. Porque eu acho que isso é uma missão. Entregar profissionais para o mercado. Vai ser mais fácil para quem está abrindo. Profissionais, tem pessoas boas. Porque o educador físico, a gente entrou na área da saúde, mas a gente por muitos anos não foi respeitado. A gente tá conseguindo um respeito agora. Perfeito. Só que a gente tem que se dar o respeito. Uhum. Cara, você tem que aprender. Uhum. Você tem que estudar. Você tem que ser bom. Você tem que acolher. Isso daí é básico. Sério. Você tem que ser educado com as pessoas. Você tem que acolher. Você tem que cuidar. Né? Educador físico, você tem que cuidar. Mas você precisa entregar técnica com excelência. Cara, você precisa estudar. Então eu quero entregar para o mundo profissionais bons. Porque a gente já está criando essa sede de profissionais que estão vendo o processo da Évora, e aí tem gente mandando currículo para mim. Olha, fulano de tal passou pelo processo, falou que é sensacional, tem uma